Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de literatura. Quem veio conversar com a gente é a Jade de Oliveira Rocha. Ela que é autora dessa obra, né? A Vida Pode Ser Simples, que a gente vai falar bastante sobre essa obra na noite de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Jade, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite, Marconi. Antes da gente falar sobre a sua obra, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? De quem é você, de onde você é, por que você resolveu ser escritora? Então, meu nome é Jade, eu nasci em Sete Lagoas, mas moro em Diamantina desde os 6 anos de idade. Os meus pais, eles são daqui de Diamantina, então me considero diamantinense de coração. Eu sou formada em Direito, desde sempre gostei de escrever, sempre tive a escrita mais como algo terapêutico para mim e sempre gostei muito de estudar sobre autoconhecimento. Dentro da graduação, eu participei de projeto de pesquisa, onde acendeu ainda mais o meu coração em questão da escrita. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa questão desse processo de sentar ali e de escrever. Aí, tanto que eu formei em Direito, dentro do Direito eu gostava bastante de escrever, apesar de ter, assim, uma insegurança com essa parte, mas ao longo do tempo eu fui aprimorando isso, levando para mais pessoas. E hoje em dia estou terminando uma pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, mas também escrevo. Olha, e me chama muito a atenção, né? O título do seu livro, né? A Vida Pode Ser Simples, ela de cara já desperta a curiosidade, né? O que te inspirou a escrever sobre esse tema? Então, me inspirou a questão do autoconhecimento, da gente olhar para a gente, que mesmo que em meio a turbulências, a vida pode ser mais leve, mais tranquila, mais simples, né? Então, assim, realmente me inspirou a questão de levar para mais pessoas a importância da gente ter esse autocuidado com a gente, de olhar para a nossa saúde mental e de realmente se cuidar, né, internamente, para realmente a gente ver as coisas exteriormente fluírem mais, né? Que hoje em dia a gente tem muita ansiedade, né? Estou vendo aqui no índice, né? Paciência, felicidade, momento presente, girassol, borboleta, simplicidade. Quais são os conceitos principais para que a gente possa tornar a vida mais simples, segundo você? Então, assim, na minha concepção, acho que a partir do momento que a gente para, respira e observa um pouco mais a vida e aquilo que a gente sente. Eu acho que é quando, em meio a momentos turbulentos, a gente simplesmente consegue tirar algo de mais leve ali, nem questão só de mais leve, né? Algo ali que a gente vai trazer para a vida da gente e que isso não vai transformar a nossa essência, vai simplesmente fazer com que a gente amadureça mais, né? Mas transformando, deixando a vida um pouco mais leve, né? A gente mais leve, independente das coisas que aconteçam na nossa vida, a gente ser leve, a gente ser mais descomplicado, né? A sociedade no qual a gente está inserida, né? Você acha que ela está cada vez mais distante dessa simplicidade? Ah, com certeza. Eu acho que cada vez mais que a gente vai evoluindo, vem trazendo ainda mais essa complexidade, né? Principalmente pela tecnologia, pelas redes sociais. A gente tem informações o tempo inteiro, né? E se a gente simplesmente não para, a gente fica tem um momento nosso, né? Para cuidar da gente, do nosso interior. Simplesmente a gente é levado por essa correria, por essas loucuras, digamos assim, do dia a dia, né? Das exigências da sociedade. Uma coisa é ter uma ideia, outra coisa é colocar no papel, né?
Como é que foi esse processo de escrita? Algum momento você teve que aplicar na sua vida tudo isso que você escreve? Sim. Ou você colocou no papel aquilo que você já vivia? Os dois. Eu coloquei no papel aquilo que eu já vivia. A cada capítulo, inclusive, eu falo sobre isso, momentos que eu passei. Só que eu acho que a maior dificuldade minha não foi nem em questão da escrita, foi em questão da constância. Enquanto eu não falei assim, eu vou terminar este livro, vou sentar aqui, vou terminar, eu não terminei, não concluí ele, porque ele foi fruto da pandemia. Eu comecei a produzir o livro, se eu não me engano, foi no final de 2020. Aí foi um processo que eu começava a escrever alguns capítulos, parava. Aí parava um bom tempo, aí depois eu retomava. Então eu acho que assim, foi realmente deu ter aquela resiliência, aquela tranquilidade. Peraí, eu quero fazer isso, deixa eu sentar aqui, tranquilizar, ter o meu momento para fazer isso, que é o que eu falo o tempo inteiro no livro, né? A gente ter um momento da gente pra gente fazer aquilo também que a gente gosta, não somente aquilo que a gente tem que fazer todos os dias. Bom, quando se fala na pandemia, a gente sofreu danos terríveis, né? Psicológicos, de ansiedade, mas no momento que estava todo mundo parado, recluso, parado entre aspas, né? Mas naquele isolamento, pode ter sido um momento que vou aproveitar isso para fazer. Mas o aproveitar o tempo, não necessariamente a cabeça estava preparada para aproveitar um tempo, principalmente para quem trabalha com pensar, com escrever. Você precisa do dia a dia, né? Uhum. Ajudou ou atrapalhou? Ou ajudou e atrapalhou? Ajudou e atrapalhou. Então, teve essa questão, o primeiro capítulo, por exemplo, eu cito a minha avó paterna, que ela faleceu em 2020, e assim, essa questão do livro, digamos que teve a questão do desabafo, de pegar aquele momento delicado e transformar ele em algo mais leve. Então, digamos que a escrita teve a dificuldade pelo momento ali, que às vezes aquela turbulência, a gente não saber, né, até aquela insegurança ali, sobre tudo que estava acontecendo para todo mundo, né, mas foi necessário para eu também ver que mesmo que o mundo inteiro esteja acontecendo, esteja indo de outra forma, para eu também silenciar aqui dentro e ter o meu momento para tranquilizar ali e eu fazer outras coisas, tirar um pouco o foco do restante do mundo. Por mais que às vezes possa soar um pouco, às vezes, egoísta, né? Que foi um momento muito delicado que a gente passou, mas a gente precisa, em todos os momentos da vida, independente daquilo que a gente esteja passando, a gente simplesmente entender que a gente precisa de um momento pra gente, da gente olhar pra gente. Vamos falar um pouquinho, quero falar um pouquinho sobre o desafio de publicar um livro, mas antes eu gostaria que você falasse sobre a capa do livro, né? A cor está aqui tá melhor. A vida pode ser simples, tem uma borboleta, né? O rosto. Como é que foi? Essa capa, quem foi você mesmo? Foi eu mesma. Todo o processo ali do livro foi eu mesma. Eu fiz a capa também. E acho que não poderia ter saído de forma melhor para realmente demonstrar aquilo que eu queria, né? O lilás, que traz, inclusive, essa questão da leveza, a borboleta, que, inclusive, remete a um capítulo e que traz a questão das mudanças, da gente saber respeitar os nossos processos. E inclusive, que tem essa comunicação com as borboletas, né? Que ela passa por um processo até se transformar em borboleta. É a sua primeira obra, né? Como é que foi esse aprendizado para entender o mercado? Como é que se publica um livro? Você sabe escrever, você já escreve há muito tempo, né? Mas é a sua primeira obra. Como é que é esse desafio de publicar um livro? Nossa, foi a parte mais desafiadora. Por causa que eu terminei de escrever o livro, foi em janeiro do ano passado. E aí veio a parte de edição, de fazer a capa, entre outras coisas. E aí, o que acontece? Essa parte de olhar uma editora, de ver assim, o que pode ser melhor, como que vai chegar para as outras pessoas, de ter inclusive um custo-benefício melhor também, né?
foi assim, foi a parte que eu fiquei mais tempo pesquisando mesmo, sabe? De realmente também não ter contato com esse meio, né? O meu primeiro contato realmente foi esse. Então, assim, foi algo desafiador, tanto que eu editei, fiz a diagramação, tudo direitinho. No tamanho do livro, foi eu que fiz também. Então, eu tive que aprender a fazer tudo isso também. Mas foi assim, foi desafiador, mas foi um processo que valeu a pena, que no final eu falei, na hora que tê-lo em mãos ali, foi assim, nossa, a realização. Nesse processo ainda, né, do lado profissional, de se publicar o livro, vindo, por exemplo, A Vida Pode Ser Muito Mais Simples, talvez uma segunda, uma sequência, eu quero dizer o seguinte, numa próxima obra, o que você faria diferente? Nossa, o que eu faria diferente? Qual é o aprendizado que você teve para uma próxima obra? Nossa, que eu não mudaria nada nele. Acho que, assim, Mas você caminharia de uma forma bem mais suave. Sim, acho que com um olhar, digamos que mais maduro. Talvez trazer outros aprendizados, talvez de uma forma mais madura, que realmente a gente nunca é a mesma pessoa, né? Eu não sou a mesma pessoa, talvez com esse olhar aí, eu tenho esse olhar aí, mas com aprendizados ainda mais maduros, mais formas também ainda mais leves de talvez trazer, assim, para levar mais a vida. E também de outras novas perspectivas, né? Com novos aprendizados. Eu quero falar um pouquinho sobre a distribuição, aonde comprar, né, nas plataformas. Depois eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes.